Certo. Aí agora vamos para a questão número 3. Essa questão número 3 nos mostra casos em que as raízes elas não são semelhantes, ok? Como por exemplo, aqui na letra A mesmo, raiz de 2 e raiz de 32, certo? O número da frente é 1, tudo bem. Porém, as raízes não são semelhantes, mas existem estratégias que podem torná-las semelhantes. Uma dessas estratégias é simplificar os radicais, certo? Como por exemplo, o número 2 nem tanto. Mas por exemplo, o número 32. Esse número 32, se eu fosse calcular utilizando a estratégia do MMC. Eita, vou apagar aqui. Que besteira. Se eu for utilizar a estratégia do MMC, mínimo múltiplo comum, dos números que estão dentro da raiz, certo? Acontece caso de elas ficarem semelhantes, certo? O MMC de 2 é 2 mesmo. Agora de 32. 32, fazendo o MMC. Aí por 2 dá 32 dividido por 2 dá 16. Dividido por 2, de novo, sempre quando for par é por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Aí por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Ok. Aqui, como se trata de uma raiz quadrada, a gente vai separar em grupo de 2, certo? Tipo, eu posso pegar esse 2 com esse 2 e aqui fica 2 ao quadrado, certo? Pegando esse 2 com esse 2 também fica 2 ao quadrado. Agora esse 2 aqui infelizmente não dá para ficar ao quadrado, certo? Aqui fica 2. Então nesse caso significa dizer que a raiz quadrada de 32 é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Por que eu coloquei 2 aqui? Porque aqui é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, eu separaria em grupos de 3, certo? Então, aqui nesse caso, os que tiverem quadrado vai para fora da raiz, certo? E o que não tem quadrado fica dentro da raiz. Então a raiz quadrada de 32, ela vai ser igual. Aí olha, quem é que tem quadrado? Esse 2 ao quadrado. Ele vai para fora da raiz sem o quadrado. Ele tem quadrado quando está dentro da raiz. Fora da raiz não. Fora da raiz é um número 2. É como que se acontecesse o fato de cortar. É como que se eu separasse desse jeito. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes a raiz de 2. É como que se eu separasse cada termo com sua raiz. Aí quando fosse cortar, a raiz e o expoente, cortar mesmo. Raiz e expoente, porque é tudo 2. Raiz quadrada é 2 e expoente 2 é 2 também. Aqui não tem como cortar, porque aqui é 2 e aqui é 1. Então ficaria desse jeito, que é raiz quadrada de 32 é igual a 2 vezes 2. Ou seja, a raiz desaparece. Vezes a raiz de 2. Ou seja, a raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que 4 raiz de 2.
Pronto. Então a raiz de 32 ela ficou desse jeito. Então a letra A, neste caso aqui, o MMC de 2 é 2. Nesse caso a letra A é raiz de 2, mais no lugar da raiz de 32 dá 4 raiz de 2. Ok. Então veja que antes não era semelhante e agora é semelhante. Certo? Aí nesse caso aqui, eu tenho raiz de 2 e tenho raiz de 2. O número da frente aqui dessa raiz é 1. E a daqui é 4. Então nesse caso a resposta é 1 mais 4, 5. 5 raiz de 2. Certo? A letra B, raiz de 27 e raiz de 3. Eu percebo que também não é semelhante. Aí eu vou fazer a estratégia de simplificar. Ou seja, eu vou fazer o MMC de 27 e o MMC de 3. Porém, o MMC de 3 eu já sei quanto é, porque o MMC de 3 é o próprio 3. Certo? É o próprio 3. Então, não tem problema. Quando é um número primo, é ele mesmo. Certo? Os números primos mais comuns é quem? A gente conhece alguns. É aquele número que pode ser divisível por 1 em ele mesmo, que no caso é o 2, o 3, o 5, o 7, aí 11, 13. Esses números primos, eles são infinitos. São números que podem ser divisíveis por 1 e ele mesmo. Ele não tem outro número além do 1 e ele mesmo para poder conseguir dividir eles. Certo? Aí nesse caso, se eu for calcular o MMC de 27, será que vai dar semelhante? Bom, vamos calcular. Esse daqui foi a estratégia da letra A. Certo? Essa parte aqui não. Mas aqui nesse caso, a letra B agora. A letra B, a raiz de 27. Vamos calcular o MMC de 27. 27 não é par, então não vai ser por 2. Por 3 pode. 27 dividido por 3 dá 9. Não é par, não pode ser 2, mas pode ser 3. 9 dividido por 3 dá 3. Aí agora 3 dividido por 3 dá 1. Eu vou ter que separar como é a raiz quadrada em grupos de 2. Certo? Tipo esse 3 com esse 3 vai ficar 3 ao quadrado. Agora esse 3 daqui, como ele está sozinho, aí não tem como separar ele em grupo de 2. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes 3. Então significa dizer que a raiz quadrada de 27 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Tipo, se eu for separar, vai ficar a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Certo? Ou então eu posso usar a estratégia. Tipo, esse aqui tem quadrado, ele vai para fora. E vai para fora sem o quadrado. Certo? Então, aqui vai ser 3. Tipo, esse 3 indo para fora sem um quadrado vai ficar 3. E aqui, como esse outro 3 não tem quadrado, ele vai ficar dentro da raiz ainda. Pronto, aí fica 3 raiz de 3. Certo? É como que se ele tivesse, como ele tem o quadrado, ele tem permissão para entrar dentro da raiz. Veio entrar dentro, redundância. Ele tem permissão para sair da raiz e tem permissão para entrar na raiz, certo? Tudo por causa do quadrado. Porém, quando ele está fora, ele não tem um quadrado.
mas quando ele está dentro, ele tem. Então significa dizer que a raiz de 27 é a mesma coisa que 3 raiz de 3 mais raiz de 3. Aí veja, não era semelhante, mas agora é. Então, para resolver, simplesmente eu vou o 3 somar com 1. Aí 3 mais 1 é 4. 4 raiz de 3. A letra C. A letra C, aqui é raiz de 5 e aqui é raiz de 20. Eu percebo aqui que não é semelhante. Aí eu vou fazer a estratégia do MMC. Só que o MMC de 5, como o 5 ele é número primo, é o próprio 5. Certo? Então aqui eu não, o MMC de 5 é 5. Agora o de 20, aí dá para resolver. Então o MMC de 20, como 20 é par, vai ser por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Aí aqui, como é par, vai ser por 2 de novo. Aí 10 dividido por 2 dá 5. Olha, agora não é par. Não pode ser por 2. Por 3 não vai dar certo. Vai ser o próprio 5. 5 dividido por 5 é 1. Então eu vou separar novamente em grupos de 2. Que é raiz quadrada. Certo? Então nesse caso aqui é 2 ao quadrado. Mas esse 5 infelizmente não vai poder fazer nada com ele. Então, aqui dá 2 ao quadrado vezes 5. Então a raiz de 20 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. No lugar do 20 vai ficar isso aqui. Quem tem expoente 2 vai para fora da raiz sem um expoente. Certo? Dentro da raiz ele tem expoente. Fora da raiz ele não tem. Então nesse caso aqui vai ficar 2 raiz de 5. Então veja que a raiz de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Certo? Aí aqui vai ficar 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Não era semelhante, agora ficou semelhante. Então agora aqui vai ficar 3 mais 2 dá 5. Então aqui fica 5 raiz de 5. Ok. Aqui está precisando de mais espaço. Então, deixa eu colocar mais espaço. Copiar esse para cá. Copiar esse para cá também. Certo. Vou ter que tirar mesmo. Pronto, a gente já fez a gente fez a letra A, a letra B e a letra C. Agora vamos fazer o D. Aqui é raiz de 2 e raiz de 8. Não é semelhante. Certo? Eu vou usar a estratégia do MMC. Só que o MMC de 2 é o próprio 2. Certo? Agora o 8. Qual vai ser o MMC de 8? Então, MMC de 8. 8 é par, vai ser por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Par de novo vai ser por 2. Aí 2 dividido por 2 dá 1. Aqui, quando eu for separar em grupos de 2, aqui vai ficar 2 ao quadrado
Esse 2 ficou sozinho, então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Certo, então a raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Quem tem quadrado, sai da raiz, quando quiser. Então, nesse caso, ele sai sem um quadrado. Aqui dá 2, raiz de 2. Então, veja que 2 raiz de 2 mais a raiz de 8, ela agora é 2 raiz de 2. Então, nesse caso aqui, percebemos que ficou semelhante. Raiz de 2 é raiz de 2. Aí eu vou somar os números à frente. 2 mais 2 é 4. 4 raiz de 2. Agora vamos à letra E. A letra E, raiz de 27 e raiz de 3. Eu percebo que também não é semelhante, então vou usar a estratégia do MMC. O MMC de 3 é o próprio 3, que o 3 é um número primo. Agora de 27, vamos calcular aqui o MMC. 27. 27 não é par, então não pode ser 2, mas por 3 pode. 27 dividido por 3 dá 9. 9 não é par, então aqui pode ser por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Aí o 3 só pode ser por 3 mesmo. Então, separando em grupos de 2, aqui dá 3 ao quadrado. Aqui dá 3. Então, nesse caso vai ser 3 ao quadrado vezes 3. Então, a raiz quadrada de 27, ela é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Quem tem quadrado pode sair a hora que quiser, só que sai sem ele. Então aqui vai ficar 3 raiz de 3. Então a raiz de 27, quando a gente faz esse processo do MMC, que é o processo de simplificar, fica 3 raiz de 3. Então aqui vai ficar 3 raiz de 27, vai ficar 3 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. São semelhantes agora. Primeiro não era, mas agora são. 3 mais 5 dá 8. 8 raiz de 3. Pronto, para não ficar muito extenso, daqui a pouco a gente resolve o F, G, H e J.